E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos que a gente vai abordar. Mas antes das notícias efetivamente, só fazer um agradecimento a quem se tornou membro do canal 6x1 nas últimas horas, tá? Hoje vai então pro Mário L. Pereira Braga, Wilson de Almeida Nunes e Darcy Siqueira Lopes. Então, muito obrigado a todos que são membros do canal. Quem quiser fazer parte dessa iniciativa e dar uma força pra gente seguir produzindo conteúdo, né? Clica aí nesse botão Seja Membro que aparece na sua tela e caso você faça adesão à categoria Sócio-Atleta, que tem direito à participação no grupo de WhatsApp, vai lá na aba Comunidade, que tem uma publicação onde eu peço pra você deixar o seu número de telefone ou me chamar no meu número lá que eu te coloco no grupo. O Cruzeiro treinou nessa manhã de sexta-feira, fechou a preparação e amanhã à tarde, 4h30, enfrenta o Vila Nova lá em Goiânia. Vamos ver se finalmente a gente consegue vencer, né, e encerrar essa sequência ruim aí de 7 jogos sem triunfo, que inclusive nos deixou na zona de rebaixamento. O time nem voltou para Belo Horizonte depois da derrota para o Remo, já viajou direto, e 2 jogadores se juntaram à delegação em Goiânia, o lateral Cáceres e o meio-campista Giovani. O volante Adriano estava à disposição, mas não foi relacionado por opção do treinador, assim como os meias Marco Antônio, Claudinho, o próprio zagueiro Paulo, e quem também segue fora do time é o atacante Marcelo Moreno, que está cuidando da esposa que está com problema de saúde. A imprensa chilena especulou que o boliviano interessa ao Colo-Colo, que conta inclusive com um ex-técnico do Moreno na seleção. Não é a primeira e nem vai ser a última especulação que liga o Marcelo Moreno a algum clube importante da América do Sul, quando a gente considera o contexto do Cruzeiro, a dificuldade financeira que tem, né? E o fato do Moreno ser um jogador que é titular da sua seleção, é o principal jogador e tá com esse status no momento, né? De ser o artilheiro das eliminatórias sul-americanas. Se o Moreno quisesse sair do Cruzeiro, eu acho que ele já teria saído. Acho que dessa vez vai ser só mais uma especulação que não vai dar em nada, porque se o Moreno não quis sair do Cruzeiro quando apareceu a possibilidade e ele era reserva, pouco utilizado com o Felipe Conceição, hoje que ele é um provável titular do time, não tem por que ele sair. Vamos ver o que o Mozart vai arrumar taticamente na equipe, né? Eu vi até uma conversa aí de que tem possibilidade dele retornar ao esquema de 3 zagueiros, mas enfim, amanhã no vídeo de pré-jogo a gente aborda mais essas questões. Vamos ver se o Cruzeiro vai ter um plano de jogo ou vai ser escalado na base do bingo, né? Como parece que tem acontecido aí nas últimas semanas, mas eu acho que se o Cruzeiro quer voltar a ganhar, a primeira mexida que ele tem que fazer é tirar o Rafael Sobis do comando de ataque. Eu sei que não pode tirar o Rafael Sobis do time, que ele é um amigão da diretoria, ele tá fechado, beleza. Mas deixa o Sobis como um dos meias ali, aberto pela esquerda, onde tá jogando o Felipe Augusto, que não faz porcaria nenhuma. Deixa o Sobis ali e bota um atacante, pode ser o Bissoli ou o Thiago, mas joga com um atacante lá que a nossa chance de ganhar aumenta. A CBF divulgou nessa quinta-feira que a Série B terá arbitragem de vídeo no segundo turno, então nas próximas 6 partidas seguiremos sem o VAR. Mas a partir da rodada 20 o auxílio estará disponível para oferecer um pouco mais de justiça nas arbitragens. E a gente sabe que ter o VAR não é garantia de justiça nenhuma, né? Nós sentimos na pele como dói ainda mais ser roubado pelo VAR, aquele exemplo do Cruzeiro e Boca na Bomboneira, aquela expulsão do Dedé, enfim, né? Coisas de um passado que infelizmente parece muito distante, até pela dificuldade que o Cruzeiro tem hoje. Mas levando em conta o tanto que o Cruzeiro está sendo prejudicado na Série B desde a última temporada, eu acho que essa medida ela é muito positiva, porque assim, por mais que ainda tenha erro de interpretação, às vezes erro até no uso da ferramenta, o VAR ele costuma acabar com um tipo de erro, pelo menos, que é o erro de gol de impedimento, né? Porque você tem uma tecnologia que, se for minimamente bem administrada, não vai ter aquele erro do gol ilegal. E o Cruzeiro já sofreu com isso nessa Série B, inclusive. Os custos aí do uso da ferramenta do VAR serão arcados pela CBF, que é o mínimo que a CBF tem que fazer, tá? O tanto de dinheiro que esses camaradas recebem organizando o futebol para meter esse papo de que não tem dinheiro para pagar a VAR, isso aí é uma palhaçada, tá? É a CBF que vai bancar, vai ser colocado também Série C, Série D, né, nos jogos decisivos aí. Tomara que o VAR funcione bem, que não seja um desastre como muitas vezes tem sido e que a gente tenha de fato um pouco mais de justiça, né? Eu particularmente eu não quero que o Cruzeiro ganhe roubado de ninguém. Eu quero que o Cruzeiro ganhe, só que eu acho que é ainda mais inadmissível a gente ficar sendo roubado constantemente como tem acontecido. O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, anunciou que na próxima terça-feira haverá uma reunião com os dirigentes dos 3 clubes da capital para decidir sobre a volta do público nos jogos. Ainda não há uma data definida para o retorno, mas a CBF prevê o retorno gradual a partir das quartas de final da Copa do Brasil, que serão disputadas no final do mês de agosto. Então é possível que daqui a um mês a gente já
comece a ter público nos estádios brasileiros, mas com algumas restrições. Distanciamento, capacidade reduzida e provavelmente a obrigatoriedade da apresentação do cartão de vacina com as 2 doses ou um teste PCR negativo para Covid. No caso do Cruzeiro, a gente deve lembrar que o clube tem que pagar ainda 5 jogos de punição por causa daqueles incidentes violentos que aconteceram durante o Campeonato Brasileiro de 2019, tá? São 5 jogos em competições nacionais. Como a gente está fora da Copa do Brasil, serão 5 jogos então pelo Campeonato Brasileiro, então essa volta do público ao estádio pra gente vai demorar mais do que pros outros. O que eu espero é que as autoridades estejam fazendo esse retorno com a maior cautela do mundo, porque a gente já viu muitos erros aí na gestão de políticas públicas, né, durante essa crise sanitária causada pela Covid. Eu espero que esse não seja mais um erro, tá? Pra mim, eu tô com muita saudade de ir no Mineirão ver o jogo do Cruzeiro, mas eu tô preparado psicologicamente pra só voltar no ano que vem, depois que eu tiver vacinado, 2 doses e tudo mais. A gente tá vendo que alguns índices alarmantes aí estão subindo novamente aqui na capital, e eu acho que a gente tem que ter toda a cautela do mundo, tá, pra voltar realmente no momento que for seguro para as pessoas que vão frequentar o estádio. Não pode ter uma outra onda aí de contaminação, né? A gente não pode ter mais mortes evitáveis acontecendo, que convenhamos, já morreu gente demais. O diretor de futebol Rodrigo Pastana concedeu entrevista em que reforçou o apoio à continuidade do treinador Mozart e negou que já tenha negociado com Vanderlei Luxemburgo, como foi noticiado pelo portal UOL. Faz parte do protocolo de qualquer diretor de futebol negar esse tipo de notícia, né? Porque se você está negociando com outro técnico enquanto tem um treinador empregado, isso pega mal até do ponto de vista ético mesmo. O que eu acredito nessa história é que já houve sim uma conversa, mas todos sabemos também que o Cruzeiro está nas mãos do Mozart, né? Se o Mozart pede demissão, o Cruzeiro pode buscar outro técnico no mercado. Se ele se negar a pedir demissão, se o Cruzeiro quiser trocar o trabalho dele, vai ter que ir com um auxiliar até o fim da Série B. Fato é que o treinador até o sábado, pelo menos, vai ser o Mozart mesmo, e eu até consigo entender alguns torcedores que tem essa coisa de vou torcer para perder para o técnico cair. Eu nunca consegui pensar dessa forma, porque eu acho que o melhor cenário é sempre que o Cruzeiro comece a vencer. O melhor cenário é que a gente obtenha o resultado com os profissionais que estão no clube. Por quê? Porque uma vitória muda o ambiente, pode acabar com essa crise absurda que a gente está vivendo, né? E tem sempre aquele aspecto também. Qualquer profissional hoje que é mandado embora do Cruzeiro, a gente sabe que daqui a pouco é mais uma ação trabalhista que vai bater. Pastana afirmou ainda que não trabalha com a hipótese do Cruzeiro não subir nessa temporada, que a meta ainda é possível, e usou exemplos de boas campanhas de recuperação em anos anteriores, como o América em 2019 e o CSA em 2020. Apesar dele ter dado exemplos infelizes, né, porque são times que não conseguiram subir no final das contas, eu concordo com o Pastana quando ele diz que ainda é possível, realmente é possível. A gente ainda tá na parte inicial do campeonato, não chegou nem na metade. Só que para o Cruzeiro subir nesse momento, a gente vai ter que, assim, melhorar o rendimento de uma forma absurda, e no campo a gente não tá vendo indício de que isso vai acontecer. Os jogadores podem fazer discurso, falar que estão unidos, fechados com o treinador, mas os caras entram em campo e não jogam porcaria nenhuma. E eu nem vou entrar na conversa fiada do apoio incondicional, que o Cruzeiro é a prova viva de como o apoio incondicional pode levar um clube pro buraco, tá? Mas para a torcida do Cruzeiro apoiar o time e acreditar no acesso, a gente tem que olhar pro campo de jogo nesse sábado e enxergar alguma coisa de futebol. Que os caras sejam competitivos, que eles se entreguem, que eles joguem alguma coisa e de preferência que venha uma vitória. Se isso acontecer, toda essa maré pode inverter, mas depende deles, não é da gente. O diretor confirmou o pagamento de uma folha salarial para os funcionários do administrativo, base e futebol feminino, e disse que fez acordo com alguns líderes do elenco que aceitaram não receber nesse primeiro momento, para que todos os funcionários que ganham menos pudessem receber uma folha salarial. Eu acho muito digno que os jogadores que têm um salário mais alto tenham esse entendimento, né, de que eles conseguem segurar a onda mais tempo sem receber do que as pessoas que ganham pouco. Então você olha para um Fábio, para um Rafael Sobis, para um Ariel Cabral, para um Rômulo, esses caras estão com a vida ganha. Se eles ficarem 6 meses, 1 ano sem receber salário, eles não vão ter problema, não vão passar perrengue financeiro. Agora as pessoas que trabalham na cozinha, cortando grama do CT, né, esses funcionários que ganham pouco, esses sim precisam aí de uma atenção especial. Que bom que o Cruzeiro pagou essa folha, ainda está devendo para todo mundo e não é pouca coisa. Tem que correr atrás de resolver isso aí, mas eu acho elogiável a postura dos jogadores de terem esse entendimento, tá? Definitivamente o elenco do Cruzeiro não é formado por jogadores sacanas, não me parece ser esse o caso, mas a gente tá vendo que o time não tá conseguindo render por alguns problemas. O financeiro é um deles, tem questões emocionais, a falta de confiança na diretoria, enfim, é muita coisa que tá dando errado, e quando a gente vê que alguma coisa começa a dar certo, pode ser que apareça um fio de esperança.
Matheus Barbosa não é mais jogador do Cruzeiro. O meio-campista estava emprestado pelo Avaí, mas tinha uma cláusula no contrato que obrigava o nosso clube a liberá-lo se aparecesse uma proposta de time da Série A. E essa proposta apareceu, o Atlético Goianiense é o novo clube do Barbosa. Ele é o artilheiro do time na temporada com 7 gols marcados. Então, na primeira análise, a gente sempre vai ter uma tendência a achar que ele fará muita falta para o time. Mas eu, particularmente, acho que não vai ser o caso. Porque o Matheus Barbosa ele tinha de fato um ótimo aproveitamento dentro da área adversária, fazendo os gols, é talvez o nosso melhor finalizador no momento, ou era, né, porque foi embora, mas a função do Matheus Barbosa não é essa, não é fazer gol. Eu não lamento essa saída justamente porque acho que na função do Matheus Barbosa, ele não vinha entregando aí aquilo que a gente precisa de um meio-campista. A qualidade de passe dele não é boa, é um jogador que erra muito passe no meio-campo, não é um grande ladrão de bola, né, poucas vezes a gente viu o Matheus Barbosa se destacando nesse fundamento, então eu acho que no elenco a gente tenha jogadores em condição de substituí-lo bem, de serem aí volantes que vão dar mais segurança ali na parte defensiva e podem iniciar as jogadas tão bem ou até melhor que o Barbosa. E cito aqui o Lucas Ventura, o Adriano, o Flávio, o próprio Rômulo. Se o técnico quiser, ainda tem o Ariel Cabral, ainda tem o próprio Giovanni Piccolomo que pode jogar mais recuado também. O elenco do Cruzeiro tem muito jogador. Então eu não lamento que o Barbosa seja feliz, mas paciência, tá? Tinha a cláusula e eu nem acho que seja uma cláusula absurda também, até porque o Cruzeiro não pagou nada pelo empréstimo. O Avaí liberou o jogador, deixou ele aqui, apareceu uma proposta de Série A, o jogador quis ir embora, tá tudo certo, segue a vida e vamos ser felizes. Pastana também afirmou que o Cruzeiro receberá uma compensação financeira por ter liberado o atacante Ayrton por empréstimo para o Ceará. Não revelou qual o valor, apenas que o próprio jogador pediu para ser negociado. E aí entra um outro componente que até o Guilherme Brahim levantou na nossa conversa lá na live do Camisa de Força ontem, tá? Inclusive, já vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser acompanhar esse papo lá. Eu tô sempre participando da live com eles, tá? Então, assim, a qualquer momento eu apareço lá, não tem muito aviso não. Inclusive, já sigam o canal dos caras lá também, que é muito bom, a conversa fiada, eu converso um monte de groselha, assim como todos os demais, e faço esse convite então. Mas o ponto que o Ibra levantou é que talvez o Cruzeiro tenha liberado o Ayrton por empréstimo para não perdê-lo de graça. É um jogador que tem contrato longo com o Cruzeiro, né? E a gente sabe que o clube está devendo muito salário. Se você fica devendo 3 folhas salariais para um jogador, ele pode entrar na justiça e pedir o passe. Então, se o Cruzeiro perde o Ayrton dessa forma, seria o pior cenário possível, né? Porque você toma uma ação trabalhista, o jogador vai embora e o Cruzeiro ainda teria que arcar aí com mais uma dívida. Liberando ele para o Ceará, é outro clube que vai ter que pagar o salário e a gente evita esse risco no momento e pode ser que o jogador volte para cá no ano que vem. No campo em si, eu acho que o Ayrton poderia ter sido muito mais útil se fosse utilizado na sua posição de origem, né? Que é como um ponta aberto pela direita, buscando linha de fundo, cruzamento e tudo mais. Mas paciência, agora já foi embora, que seja feliz no Ceará e que gere um dinheiro para o clube, né? Porque o Ceará tem a opção de compra, ninguém revelou os valores, mas pode ser que o Ceará compre ele ao final do empréstimo ou que volte para cá para ser um jogador útil, porque eu acho que o Ayrton tem bastante margem de evolução se pegar um bom treinador, um cara que vai escalar direito, orientar ele a melhorar essa questão da finalização. É um jogador que tem qualidade sim. Outra questão revelada pelo Pastana é que vai solicitar o retorno do goleiro Lucas França, que está emprestado no Guarani. Isso porque, devido à recente saída do Vitor Eudes, o Cruzeiro tem apenas o Fábio como titular e as opções de Vinícius e Denives, que nunca jogaram pelo time principal. O Lucas França nem chegou a jogar pelo Guarani, tá? Porque desde que ele estreou pelo clube, o Guarani emplacou uma sequência de bons resultados, não perdeu nenhum jogo, inclusive, né? Então o Gabriel Mesquita, que estava jogando, teve aí uma sequência, o Lucas está ficando constantemente no banco de reservas. Eu acho que é uma boa ideia ele voltar, porque é sim um bom goleiro, e como a gente até falou no 6x1 Responde de ontem, né? O Cruzeiro precisa trabalhar bem essa reposição do Fábio, que já está beirando 41 anos e não vai ser eterno, por mais que muitos torcedores do Cruzeiro pensem isso. E sobre o Vinícius, que eu prometi que ia fazer um vídeo de olheiro sobre ele, o vídeo tá pronto, vai entrar no ar no domingo. Para fechar com o calendário da base, o nosso time sub-20 entra em campo nesse sábado às 9h30 da manhã para enfrentar o Corinthians pelo Brasileirão da categoria. O jogo será na Arena do Jacaré e terá transmissão pela internet através da CBF TV. Já o nosso time sub-17 encara o Vasco no domingo, à 1h30 da tarde, pelo jogo de ida da semifinal do Brasileiro. O jogo também vai ser realizado na Arena 6x1 e também terá transmissão da CBF na plataforma Eleven Sports. E vai ter também transmissão do Sport TV. Apesar desse horário estranho de jogo, né, domingo 1h30 da tarde, é uma oportunidade boa pra gente ver na TV, inclusive, os moleques jogando, né, uma transmissão melhorzinha
campanha do que a que é feita normalmente pela internet. E essa categoria sub-17 do Cruzeiro tem dado bons indícios aí de que a gente tem uma geração interessante vindo, né? Talvez o pessoal do Bragantino, do Marítimo já esteja esfregando as mãos. Mas o mais importante é a gente constatar que existe o talento. E se existe o talento na base do Cruzeiro, esse talento tem que ser bem desenvolvido para servir o time principal e para virar dinheiro mais para frente também, tá? Então domingo, 1h30 da tarde, e o jogo do Sub-20 amanhã de manhã também, dá tudo para conferir aí pela internet. E esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos temas abordados. O vídeo de amanhã vai ser o pré-jogo aí de Vila Nova e Cruzeiro pela Série B, de noite tem live, esses esquemas todos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!